Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma base quadrada perfeita. Aquela base que você vai poder usar no seu cesto, na sua bolsa quadrada, né? O que importa vai ser a sua base perfeita para que você depois consiga subir todos os pontos aí para a peça que você queira fazer. Pode também ser um suplá, né? Então você consegue fazer diversas peças apenas com uma base. Por que que ela precisa ser perfeita? Se vocês analisarem bem aqui, essas duas peças são bases quadradas, tá? Com a mesma quantidade de pontos, inclusive. Mas por que que uma tá tão quadradinha, né, com as quininhas aqui, ó, tão bem feitas, e a outra com quinas arredondadas? É isso que eu vou explicar para vocês, como fazer com que sua peça, que sua base quadrada fique aí com essas quinas. É um truque mega simples, que eu tenho certeza que depois que vocês aprenderem, não vão fazer de outra forma. Aqui eu fiz amostras pequenas, tá bom? Mas se você quiser uma peça maior, né, dependendo aí do trabalho que você for fazer, é só você dar continuidade no que eu vou passar aqui pra vocês. E a sua peça automaticamente vai crescer até aonde você quiser, até o momento que você achar mais adequado, tá bom? Funciona da mesma forma da base redonda, né? Conforme os aumentos de ponto, maior a sua peça fica. Eu tô aqui com o fio residual, tá? Como vocês podem ver, ele possui emendas. Eu não tenho preferência por trabalhar com esse fio exatamente por causa dos desperdícios que acontecem quando eu uso esse fio, tá bom? Desperdícios esses que não acontecem com o fio prêmio. Então, com relação a preço, acaba saindo elas por elas, né? Por quê? Eu pago mais em conta nesse fio, porém, eu tenho desperdícios com eles. Alguns eu dou sorte, né? Então realmente não tem tanto desperdício, tantas emendas. É um fio bom, macio de trabalhar, então ótimo. Mas existem aqueles que possuem muitas emendas e você precisa ficar fazendo um monte de truque para que sua peça fique perfeita. Isso já não ocorre com o fio prêmio. Então, às vezes eu prefiro pagar um pouquinho mais caro no prêmio, tá? Para não ter isso, né? Para não ter esses acontecimentos e contratempos no meio das minhas encomendas. Porém, o residual, ele tem toda aquela questão ecológica, né? De reaproveitamento de tecido. Então, há quem prefira trabalhar com ele. Então, realmente, você pode trabalhar. Vou mostrar aqui para vocês várias formas, vários truques, né? De trabalhar com esse tipo de fio, tá bom? E também tem aquela questão de quem gosta de trabalhar com prêmio, se você também quer participar dessa parte ecológica sustentável, procure fornecedores que se preocupem com isso, né? Mesmo o seu fio sendo prêmio. Então, tem fornecedores que se preocupam com essa parte ecológica, né? Passa toda essa questão aí para os clientes. Então, você consegue também se preocupar com isso e também ter aí um material e um produto de qualidade, tá bom? O residual, ele é mais em conta, você também vai conseguir trabalhar com ele, tá bom? As peças ficarão lindas. Talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho de dores na mão. Então, eu vou explicar para vocês também como trabalhar a sua tensão de ponto, para que isso não aconteça, tá? Mas vou trazer para vocês diversos tipos de fio aqui no canal, para que vocês aprendam a trabalhar com todos eles. Então, vamos para o início da nossa peça. Já deixei aqui um pouco de fio desenrolado para facilitar o meu trabalho, tá bom? Vou fazer um anel mágico, então eu vou pegar os dois dedos aqui, dar a volta, formando um X, tá bom? Esse fio, como vocês podem ver, eu dei sorte porque ele é elástico, tá? Nem todo fio residual é assim, às vezes tem alguns que são bem secos, mais difíceis de trabalhar. Esse, ele é macio, tá bom? E também elástico. Eu não lembro qual é a marca desse fio, porque se eu não me engano, eu comprei ele sem marca, eu comprei ele de um revendedor, né? Então, não tem a marca, mas dei sorte, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o anel mágico, xizinho aqui,
pega o fio aqui atrás. Estou com uma agulha número 8 da Prim. Segurei o fio aqui, ajusta, faz o primeiro ponto e arruma o seu anel mágico, tá? Agora, você vai fazer dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Esse daqui já serve como primeiro, então vamos para o próximo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 pontos baixos. Para você conferir e ver se é isso mesmo, é só contar aqui o número de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamis, por que eu fiz 8 pontos e eu tenho 7 correntinhas? Porque a 8ª correntinha vai ficar no seu fechamento invisível, tá? E eu já vou mostrar pra vocês. Então, coloca a agulha aqui e agora você puxa o fiozinho do seu anel mágico, tá? Deixando a sua peça bem redondinha aqui. Então, puxa com cuidado, tá? É jeito, não é força, então puxa com bastante cuidado. Arruma a sua pecinha aqui com os dedos. Agora, você vai esticar um pouquinho o seu fio aqui, pode puxar com o dedo mesmo. Vai retirar a sua agulha, insere aqui na parte de trás dessa primeira correntinha, tá vendo? E laça a sua agulha. Pode puxar um pouquinho do fio, se ficar justo, tá? E vai passar essa laçadinha pra parte de trás do seu círculo aqui. Passou pra parte de trás, tá vendo? Você vai inserir a sua agulha bem aqui no meio, ó, desse pontinho. Passou pra parte de trás, você vai laçar o seu fio, tá vendo? E aqui você vai pegar o fio que vem do novelo, porque vai ter esses 2 pedacinhos aqui, né? Vai ter um pedacinho que sobrou do anel mágico quando você puxou, e vai ter o fio que vem do novelo. Então, depois que você laçou aqui, pega o fio que vem do novelo, tá vendo? E puxa pra frente com delicadeza, pra você formar o seu primeiro ponto, tudo bem? Então, aqui você vai fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tá vendo? 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar com pontos baixos centrados. Então, assim, vou explicar para vocês aqui. Se fosse um ponto baixo normal, nós pegaríamos aqui, ó, dentro da correntinha, tá vendo? Aqui, né? Como vamos trabalhar com pontos baixos centrados, vamos pegar dentro do ponto, aqui nesse Vzinho, tá vendo? Então, vamos pegar aqui dentro. Então, volta a agulha para dentro do fio. E agora, insere a agulha aqui, ó. Bem dentro do Vzinho. Puxa o seu fio e faz um ponto baixo. Então, a diferença do ponto baixo para o ponto baixo centrado é exatamente isso. O ponto baixo centrado você pega dentro do Vzinho do ponto, tá? E o ponto baixo simples você vai pegar aqui na correntinha, tá bom? Vamos trabalhar com o centrado. Então, aqui, 3 pontos no mesmo local para iniciar, mais um aqui. No próximo ponto, você vai fazer mais 3 pontos dentro desse Vzinho aqui, tá bom? Então, dentro do mesmo ponto, outros 3 pontos baixos.
Vocês podem observar que com o fio residual eu puxo um pouco mais. Ele é um pouco mais duro de se trabalhar, né? Então, às vezes a mão dói muito. Depende também da tensão do seu ponto. Então, se sua mão dói quando trabalha com residual, trabalhe a tensão do seu ponto, que é aqui, ó, né? Conforme você puxa aqui, você consegue controlar a tensão do seu ponto. O meu ponto é muito justo, então quando eu trabalho com fio residual, realmente eu puxo com mais força, tá bom? Então aqui ficaram 3 pontos iniciais, mais um. 3 pontos aqui, vamos fazer mais um centrado. Se você tiver dificuldade de encontrar aqui o Vzinho, veja aqui, ó, vai mexendo com os dedos e aí você vai localizar aqui o seu Vzinho, tá bom? Então, aqui você vai fazer outro ponto centrado, ponto baixo centrado. E agora, mais 3 pontos nesse Vzinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Agora, vamos fazer mais um ponto aqui, tá bom? Então, só recapitulando aqui, iniciamos nossa pecinha com um aumento já, né, de 3 pontos centrados. Depois fizemos um ponto centrado, 3, 1. Então, essa sequência é de 3, 1, 3, 1 e assim até o final, tá? Então, aqui nós já fizemos mais um ponto centrado. Vamos fazer agora um aumento de 3 pontos centrados. Esses aumentos, eles serão nossas quinas do quadrado. E vocês vão observar isso já quando finalizarmos essa carreira. Então, aqui, ó, procure bem o seu ponto para não inserir em lugar errado, tá bom? Então, aqui vamos fazer mais um ponto centrado. Às vezes, quando o fio é muito elástico, a agulha acaba enroscando atrás, mas é só ter paciência, tá bom? E depois que fizemos esse ponto aqui sozinho centrado, vamos fazer mais um aumento aqui, de 3 pontos, que vai ser a nossa quarta quina do quadrado. E aí, como vocês podem ver, sobrou aqui um pontinho, né? Esse pontinho aqui é o nosso último ponto centrado para finalizar a nossa primeira carreira, tá bom? Vamos fazer o fechamento invisível da mesma forma que sempre fazemos nas outras carreiras, mesmo essa sendo em formato quadrado. Então, você puxa aqui um pouquinho mais do seu fio, insere a sua agulha aqui atrás dessa correntinha, tá vendo? Laça o seu fio da frente e puxa pra trás. Pode puxar um pouquinho mais, pra não ficar arredondado. A diferença é que, se tratando de um ponto baixo centrado, como estamos trabalhando com pontos baixos centrados, em vez de você inserir a agulha aqui na correntinha para pegar o seu ponto lá de trás, você vai inserir aqui no meio do seu ponto, tá? Para o fechamento ficar realmente invisível. Então, você vai colocar aqui, né? Ajusta e traz o seu fio do novelo para sua agulha e puxa para frente, tá bom? Vocês já conseguem observar que o formato já tá quase um quadradinho, né? Só que, o que acontece? Se eu continuasse sempre desta forma, o meu quadrado ficaria assim, tá vendo? Com quinas arredondadas. Então, é esse truque que eu vou passar para vocês aqui. Como deixar suas quininhas assim, tá bom? Então, vamos lá. Ponto baixo centrado aqui, ó. 1,
né, em cima daquele ponto. Aqui, vocês lembram que tem 3 aumentos, né? 3 pontos, na verdade, dentro de um único aumento. Então, o primeiro ponto desse aumento é um ponto sozinho, centrado também. No ponto do meio dessa quina, você vai fazer outro aumento de 3 pontos. Então, você vai inserir a agulha aqui e vai fazer 3 pontos centrados. Agora é que vem a dica simples, porém que deixa a sua peça muito diferente, né? Que em vez de você já ir para o próximo ponto centrado, né, que seria o que fizemos aí na primeira carreira, você vai fazer mais 2 correntinhas aqui, ó. Correntinhas é onde você não insere mais a agulha em ponto nenhum. Você vai fazer puxar o fio pra cá. Puxa o fio pra cá. Tá vendo? Vai ficar aqui 2 correntinhas além do ponto que você fez. Agora sim, você vai para o terceiro ponto aqui do seu aumento e faça um ponto baixo centrado normal. E aí, você vai ajustando. Agora, você vai fazer exatamente isso nos demais pontos. Então, o que você vai fazer? Ponto baixo centrado. E quando chegar aqui nas quininhas, nos pontos do meio, você vai fazer um ponto baixo centrado e mais 2 correntinhas, tá? Então, resumindo, quando chegar nos aumentos, que são as quinas do nosso quadrado, você vai fazer mais aumentos no ponto do meio. Só que dentro desse ponto do meio, você também fará 2 correntinhas a mais, para que o seu quadrado fique com uma quina perfeita, tá bom? Isso você pode fazer com todos os tipos de fio. Então, vamos lá. Ponto baixo centrado, ponto baixo centrado, quina, né? Aqui, ó, aumento de 3 pontos, mais 2 correntinhas, ponto baixo centrado, ponto baixo centrado, ponto baixo centrado. Já estamos aqui na nosso próximo aumento. Então, faremos aí um aumento de 3 pontos. Já foi um, agora é o segundo, terceiro, 2 correntinhas. E agora, vamos para... Então, aqui, finalizamos o nosso quadrado, né? Já subimos aqui o nosso ponto com o fechamento invisível, certo? Observem que tá um buraco no meio da peça. Pra ajustar, é só você puxar esse fiozinho aqui do anel mágico, tá? E aí, ele vai diminuindo esse buraquinho. Vamos continuar nossa peça. Então, aqui... trabalhamos aqui, né, com o ponto baixo centrado no primeiro ponto. Agora, vamos fazer o próximo, tá? O próximo ponto, ele já está dentro daquele aumento que fizemos. Então, esse primeiro ponto do nosso aumento, lembrando que o nosso aumento tem 3 pontos juntos, né? Então, esse primeiro ponto vai ser de um ponto baixo centrado simples, tá? Então, apenas um ponto. Assim, esse pontinho aqui da quina, né, dentro do nosso aumento, ele é o segundo ponto, é o ponto do meio. Nós faremos mais um aumento de 3 pontos, então faremos 3 pontos aqui dentro, tá bom? Mas é aí
que vem a nossa dica que vai deixar a nossa quina perfeita, né? Sem arredondamentos no final. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto centrado. E antes de fazermos os outros dois, faremos duas correntinhas. Então, é 1, 2. As correntinhas, elas não pegam ponto como base, né? É só você colocar aqui a agulha, vou fazer novamente. Então, você tá com a agulha dessa forma, você traz o fio para dentro do seu pontinho aqui. Então, ela forma correntinhas, tá vendo? E aí, sim, depois que você fizer esse ponto centrado, duas correntinhas, é que você fará mais 2 pontos centrados aqui nesse local. Então, vamos para o segundo. 2, 3, certo? Fizemos aqui os aumentos, aí vai ter o terceiro ponto dentro daquela quina. E aí, você vai fazer um ponto simples centrado, como você já tinha feito anteriormente. Vocês já conseguem observar que a nossa quina já tá bem diferente caso não tivéssemos feito correntinha, né? Então, aqui, depois, é só você ajustar com os seus dedos, para que a quina fique realmente bem quadrada, né? Fique uma quina bem relevante aqui. Isso você vai fazer em todos os aumentos. Então, assim, aqui no outro aumento, teremos mais um aumento no ponto do meio, só que antes de finalizar esse aumento, você vai fazer correntinha. Então, eu vou fazer com vocês, tá? Para que vocês vejam a diferença quando essa carreira é finalizada. Então, aqui fizemos dentro desse aumento. O nosso aumento era de 3 pontos, fizemos um ponto simples, um aumento com as correntinhas, mais um ponto simples. Vamos para o próximo. Ponto baixo centrado. Temos aqui o nosso aumento de 3 pontos. No primeiro ponto, um ponto simples baixo centrado. No ponto do meio, um aumento de 3 pontos. Você vai fazer um ponto mais 2 correntinhas. Agora, você vai finalizar esse aumento com mais 2 pontos aqui. Então, vai finalizar 1, 2. Ajusta a sua quina. No terceiro ponto, ponto baixo centrado. Mais um ponto baixo centrado. Chegamos à nossa terceira quina, um aumento aí de 3 pontos. No primeiro ponto, um ponto simples, baixo centrado. No ponto do meio, um aumento de 3 pontos, sendo que no primeiro ele possui 2 correntinhas a mais. Agora, vamos finalizar esse aumento com mais 2 pontos baixos centrados. 2, 3, né? Porque já tínhamos um com as correntinhas, finalizamos com mais 2 aqui. Então, aqui finalizamos, né, o aumento da nossa segunda quina. Então, aqui vamos pegar aqui nesse ponto, né? Ponto baixo centrado simples. Vocês observam que aqui tem esse aumento. Então, em vez de eu puxar o fio já, para não aparecer essa linha no meu trabalho, eu vou deixar um pouco sobrando e vou puxar um pouco mais para baixo, ó. Tá vendo? Então, vai ficar essa sobrinha aqui da emenda para trás. Tamis, mas vai aparecer isso no meu trabalho? Não, porque a gente já vai esconder, tá? Então, você segura aqui, ó, o fio, né? Conforme você já tá trabalhando. Essa sobra vai ficar sempre embaixo desse fio, quando você puxar, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então,
Então, segura a sobra aqui, ó, com o apoio desse dedo do meio, tá? Pra ficar mais fácil. Chegamos aqui no nosso quarto aumento, na nossa quarta quina. Então, lembrando que temos 3 pontos. O primeiro, ponto baixo centrado simples. Já vai escondendo ali, ó. Já vai escondendo aqui a sua sobra, ó. Tá vendo? Então, inseriu aqui. Verifica atrás como que tá a sua sobra aqui. Segura a sua sobra e passa o fio por baixo dela, tá bom? Ponto baixo centrado. Ajusta. Agora, chegamos naquele pontinho do meio, onde faremos o aumento. Então, aqui nesse pontinho são 3 pontos. Por causa da sobra, tá vendo? A gente fica com maior dificuldade pra puxar. Mas é só ter paciência, tá? Pra que sua sobra fica bem escondidinha. Então, vai puxar o primeiro ponto. Lembrando que nesse primeiro ponto, você vai fazer mais 2 correntinhas. Agora, finaliza o seu aumento com mais 2 pontos baixos centrados. E agora, você vai finalizar aqui, ó, tá vendo? Com um ponto baixo centrado, que é o que sobrou. Pronto. Ajuste suas quinas, tá? Com os dedos aí mesmo, sem muita força, é mais o jeito, tá? E aqui você vai finalizar com o fechamento invisível, conforme fizemos nas outras carreiras. Então, puxa o seu fiozinho, insere a agulha aqui atrás, puxa pra trás. E, como estamos trabalhando com pontos baixos centrados, não vamos pegar aqui na correntinha, mas sim dentro do ponto, tá? Então, pegamos dentro do ponto e puxamos para iniciarmos aí a nossa próxima carreira, tá? Vou cortar aqui para vocês, por quê? Eu vou trabalhar somente essa amostra aqui para vocês. Se vocês quiserem dar continuidade, né, dependendo do tamanho que vocês querem na base quadrada, é só vocês sempre fazerem isso. Então, assim, sempre nas quininhas, nos pontinhos do meio, você faz o seu aumento, certo? Só que lembrando que o primeiro pontinho do seu aumento, na segunda quina, ele vai ter 2 correntinhas a mais, para que sua quina fique bem estruturada aqui, fique bem quadradinha, tá bom? Então, você não vai ter este problema aqui. Olha a diferença de um para outro, tá vendo? Isso ocorre em qualquer tipo de fio. Se você quiser fazer uma base quadrada, começando aí pelo círculo mágico, porque tem vários jeitos de fazer base quadrada, né? Você vai precisar fazer essas correntinhas para que a sua quina fique perfeita, tá bom? Então, aqui é só você aumentar o seu trabalho do tamanho que você quiser, tá? Então, aqui é só ajustar. No caso, suponha-se que eu tivesse terminado a minha base, né? Então, vou finalizar ela aqui. Se eu fosse fazer um cestinho, eu ia subir, né? Eu ia subir aqui as paredinhas do cesto. Se eu fosse fazer um suplá, eu daria continuidade para ficar maior. Se eu for fazer uma bolsa, eu daria continuidade também. Mas nesse caso, é só uma amostra para que vocês vejam como fica perfeito, tá? Essa questão dos aumentos com as correntinhas. Nunca mais, tenho certeza, que vocês farão de outra forma, tá bom? Eu espero aí que tenha ajudado vocês
a fazer uma base quadrada perfeita. Aí vocês podem me perguntar, Thames, mas existem outras formas de fazer uma base quadrada? Sim, existem algumas, e eu vou mostrar aqui pra vocês com o decorrer do tempo, com o decorrer das aulas, tá bom? Mas esse daqui é o jeito mais simples de fazer uma base quadrada com quinas como essa, tá? Marquem quando vocês fizerem a de vocês, me marquem. Meu Instagram é @tamesensina, tá bom? Então me marquem lá, que vai ser um prazer repostar todos vocês. Para quem gostou da dica e também dos conteúdos, né, que eu estou disponibilizando aqui no canal para vocês, se inscrevam, tá bom? Se você não é inscrito. E se você já é inscrito, vai lá na página do Instagram também. Lá tem diversas ferramentas para vocês que são artesãos, artesãs, né? Tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É @tamesensina no Instagram, tá? Tem diversas dicas, ferramentas, fotos de todos os trabalhos e também tem o site da Sewis, que é a minha marca de bolsas feitas à mão, tá? Se inscreva aqui no canal e fiquem ligados para mais dicas que vem chegando logo, muitas aulas gratuitas, então acionem aí o sininho de vocês para não perderem nada, tá bom? Um beijo e até a próxima!